Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estudar as mutações. Olha que coisa super importante aí, né, para os seus estudos de biologia. Gente, eu quero começar dizendo para você o seguinte, que as mutações, tem muita gente que quando ouve essa palavra já pensa, é alguma coisa negativa, tá? É alguma coisa que é horrível. Fulano de tal é uma mutação, tá? Todos nós somos produtos de mutações, entenda isso, tá? Eu listei aqui algumas características importantes para a gente desmistificar esse assunto aqui nessa aula, tá bem? Então, olha só, primeiro, as mutações, elas vão ser a fonte de toda a variabilidade que nós temos, tá? Entenda, a variabilidade primária, ou seja, a modificação que existe entre os seres vivos, tudo isso é produto de uma mutação. Então, quando uma mutação acontece, existe uma alteração na sequência do DNA, por exemplo, dos indivíduos, e essas mutações, elas vão levar ao aparecimento de novas características ou até a perda de outras características. Então, ao longo da história evolutiva dos seres vivos, a gente vai encontrar várias mutações, algumas obviamente são negativas e algumas são positivas, tá ok? Bom, quando a gente fala mutação positiva e negativa, isso aqui tem a ver simplesmente com o meio. Às vezes, um indivíduo, por exemplo, que tem uma característica positiva para o ambiente, tá? Ela pode ser negativa para o outro ambiente. Então, imagina, por exemplo, um animal, tá? Que através de uma mutação, ele aumentou a espessura do seu tecido adiposo e ele mora numa região fria. Então, aquilo foi o quê? Positivo para ele. Agora, imagina o inverso. Um animal que teve uma mutação que dobrou a quantidade de tecido adiposo dele. Então, vivendo num meio, num meio quente pra caramba, então aquilo foi o quê? Uma mutação negativa, tá ok? Então, o que vai dizer se aquilo foi negativo ou positivo é o meio, tá? É o fato desse indivíduo ter aplicabilidade, ter aquela mutação que tem uma característica positiva e tem aquela mutação que tem uma característica negativa, tá ok? Outra coisa super importante é que as mutações são casuais. O que a gente quer dizer com isso? Que elas são ao acaso. Não existe mudar porque quer, tá? Quando você está estudando lá a parte de evolução, um dos erros que a gente percebe na teoria, por exemplo, do Lamarck, é que ele fala como se o gafanhoto ficou verde para se adaptar. O gafanhoto chegou ali e viu que era melhor, cara, eu vou ser verde, ó, é melhor ficar aqui verde. E aí ele né, mudou e ficou lá. Então não existe uma mutação do tipo intencional, tá? Ela é não intencional. A mutação acontece ao acaso por alguns fatores químicos, né? Radiação ionizante, por exemplo, erros de duplicação do DNA, erros durante a divisão celular, e aí essa mutação a gente sabe que ela é casual. Não existe mutação direcionada para alguma coisa, como está aqui, ó, mutação direcionada. Eu vou ficar maior para alcançar o fruto da árvore. Eu vou desenvolver aqui membranas entre os dedos para nadar mais rápido. Não. Então, não existe mutação também direcionada. Ela é casual e ela não é direcionada. Portanto, se ela acontece no meio sem que alguém influencie, essas mutações, obviamente, são o quê? Espontâneas, tá? Então, grava essa informação. Ela é muito importante. As mutações são espontâneas, tá ok? Quanto aos tipos de mutação, elas podem ser gênicas. Quando é que a mutação é gênica, João Paulo? Ora, quando ela acontecer na estrutura do gene, é isso que a gente vai ver aqui nessa aula, tá? Quando ela alterar a sequência gênica. E aí, a mutação cromossômica, ela vai ser uma mutação que altera a estrutura do cromossomo, é uma mutação cromossômica estrutural, que é assunto para uma próxima aula, e existe a mutação cromossômica numérica, que é aquela que vai mexer no número de cromossomos, para mais ou para menos. Então, como eu falei para você, o tema central dessa aula é a gente estudar as mutações que são gênicas, tá ok? São mutações que vão acontecer na estrutura do nosso DNA, ou seja, nos genes que vão compor aquele DNA. Então, veja bem, eu preparei aqui para você, já deixei o quadro aqui preparado, né, para você entender direitinho esse assunto. Então, veja bem, repare que aqui eu tenho DNA, tá? Essa molécula aqui, fita dupla, você sabe que isso é uma molécula de DNA. Se isso aqui é uma molécula de DNA, ela vai dar origem a um RNA mensageiro. Então, já fica isso na cabeça. Se houver uma alteração na minha sequência gênica, na sequência do meu DNA, então, consequentemente, vai haver uma mutação, onde vai haver uma mutação no RNA mensageiro,
e, consequentemente, na proteína, ok? Então, quando a gente fala de mutação no DNA, o resultado é que vai acontecer uma mutação na proteína. Então, veja bem, quais são os tipos de mutações que podem acontecer aqui? Imagine que eu vou pegar aqui um par, certo? Adenina, timina. Vou pegar esse parzinho aqui, adenina, timina, tá certo? E esse par, eu vou colocar ele bem aqui, ó. Gente, isso aqui vai dar uma bagunça danada, porque veja bem, até aqui a gente vinha formando, digamos que essa aqui vai ser a fita do DNA que vai dar origem ao RNA mensageiro. Então ele vai ler de 3 em 3, como você sabe. Se você não lembra, vai na aula de código genético, né? E estuda lá para você voltar para cá, para entender, para fixar melhor. Mas vamos lá. Cada trinca de bases aqui vai ser responsável pelo quê? Por uma trinca no mensageiro, que vai ser responsável por um aminoácido, ok? Então imagina, ó, eu tenho essa trinca aqui, depois eu tenho essa outra trincazinha aqui, depois eu vou ter essa, depois eu vou ter essa, e assim sucessivamente. Agora, imagina que essa duplinha aqui, ó, AT, entra bem aqui. Imagina só a loucura que vai acontecer. Quando essa duplinha entra aqui, ó, AT, o que é que vai acontecer? Ela vai mudar, porque a leitura agora vai ser esse T que entrou com esse A e esse T, ó. Vai desconfigurar essa trinca original. Vai passar a ser essa, tá? E agora, vai desconfigurar essa próxima, e vai desconfigurar a próxima, e vai desconfigurar a próxima. Então, sai desconfigurando todo o DNA, tá? Então, essa inserção, assim como a deleção, são situações o quê? Graves. São mutações graves que vão gerar uma proteína completamente anormal, tá bom? Agora, se a inserção é a entrada de uma sequência dessa daqui, o que é que seria a deleção? Ora, seria o seguinte, imagina que eu vou pegar uma qualquer. Eu vou pegar essa sequência aqui, né, essa duplinha de bases aqui, e vou descartar, vou jogar ela fora. Então, eu vou ter um A ligado a um T e saiu daqui. Então, consequentemente, isso vai desorganizar as próximas bases aqui, tá ok? Então, ela também é grave e acontece pela saída de bases nitrogenadas aqui da cadeia do DNA. Tá bom até aí? Mas nós temos mais 3 aqui, tá? Nós temos a primeira, chamada silenciosa. É aquela mutação que vai acontecer, mas ninguém nem sabe que teve uma mutação ali. Por que não sabe? Olha, muito fácil. Porque é o seguinte, você lembra que o código genético é degenerado, não é isso? Você lembra que um determinado aminoácido, para ser produzido, ele pode dar origem, né? Ele pode ter origem, na verdade, de mais de uma trinca de base. Lembra daquela tabelinha do código genético? Tá? Então, naquela tabelinha, você vê lá que nós temos 20 aminoácidos e os aminoácidos podem ter mais de uma trinca. Agora, o que é que pode acontecer? Imagina só, imagina que eu tenho essa sequência aqui, ó. Eu peguei exatamente essa sequência aqui para você entender. Ó, eu tenho a sequência aqui, ó, CGA, tá certo? Digamos que essa sequência aqui, CGA, ela vai, ó, dar origem no RNA mensageiro a guanina, citosina, uracila, essa trincazinha do mensageiro, que vai dar origem a esse aminoácido aqui, ó, alanina, tá certo? Vai dar origem a esse aminoácido, beleza. Só que como o código genético ele é degenerado, tá? Existe mais de uma trinca que também dá origem à alanina. Então, o que é a mutação silenciosa? É quando essa modificação, imagina que eu troquei esse A, tá? No lugar desse A bem aqui, tá? Digamos, entrou um G. Tem um G que substituiu aqui esse A dessa trinca. Esse CGG que ficou aqui agora vai dar origem lá no RNA mensageiro a trinca GCC, que vai dar origem ao mesmo aminoácido alanina. Ou seja, troquei uma coisa pela outra, que é a mesma, e não deu em nada. Tá certo? Não vai dar em nada. Tá tudo certo, tá tudo em casa aí. Bom, então essa é a silenciosa, sem prejuízos. Existe uma outra chamada missense. Essa aqui, gente, ó, é a de perda de sentido. Ó. Miss, vem de quê? Vem de perda no inglês, né? E sense de sentido. Então, observe aqui, uma que é muito comum da gente estudar na biologia, é a mutação que dá origem a uma coisa que a gente conhece aqui, ó, como
anemia falciforme. Como vocês sabem, né, a hemoglobina é uma cadeia proteica, tem a alfa-hemoglobina e a beta-hemoglobina. Quando existe essa mutação aqui, a beta-hemoglobina vai ser afetada. Por quê? Porque a gente vai pegar essa sequência aqui, ó, GAA, lá do nosso RNA mensageiro, portanto, afetou antes do DNA, e vai ser substituída por GUA. Elas são bem próximas, né? Mudou aqui, a segunda letrinha, ó, tá certo? Só que você, ao invés de ter o ácido glutâmico, que é um aminoácido, você passa a ter uma valina. Olha que interessante, tá? E essa modificação, deixa eu pegar aqui um giz de outra cor, essa modificação vai fazer com que a hemácia passe agora a ter uma formazinha diferente, ó. Falciforme é assim, é uma hemácia menos resistente e que, portanto, transporta menos oxigênio do que o que ela deveria. Então, essa mutação missense, um caso típico, é a chamada anemia falciforme. Agora, imagina se na sequência do DNA, na sequência, de repente aparecesse uma trinca que diz assim, acabou. Você está vindo aqui, ó, de maneira bem organizada no seu DNA. E, de repente, no meio do DNA, no meio do gene, você tem uma trinca que vai dizer que acabou. E você lembra que essas trincas, lá do RNA mensageiro, que dizem que acabou, são chamadas de quê? São chamadas de stop, né? Elas são quais? Só para a gente lembrar. UGA, que é UGA, UAG, WAG e UAA, tá certo? Então, o que é uma mutação nonsense? Uma mutação, né, que perde completamente aí o sentido da coisa, levando a proteína a ter, né, um formato bastante anormal, porque houve uma parada na sua síntese. É a substituição, tá, de uma trinca normal por uma trinca que significa o stop, aquela parada no processo de síntese de proteína, tá bom? Então, isso aí foi o que a gente chama de mutação gênica, tá? Revisa esse conceito, porque é muito importante saber sobre as mutações, para não estar por aí dizendo que o peixe, né, ele sofreu uma mutação para se adaptar à raia, sofreu uma mutação para se adaptar ao fundo do mar. Não, tá? Ela não fez para se adaptar, porque tudo é casual, não direcionado e espontâneo. Espero que você tenha aprendido tudo e a gente se vê na próxima aula.